Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. As crianças, por favor, já podem se dirigir à salinha. Felizes? Glória a Deus. Estão aqui, meus irmãos? Mateus 24, 37, 38 e o versículo 39, por favor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É claro que essa fala de Jesus aqui em Mateus 24, 37, 38 e 39 é uma alusão à parousia. Repete após mim: parousia. Parousia é a vinda visível de Jesus. Jesus virá visivelmente e todo olho o verá. O arrebatamento da igreja não está inserido aqui, porque o arrebatamento da igreja acontece antes desse evento, que é a parousia, a vinda visível. Parousia é quando Cristo vir com a igreja. A parousia é Cristo vindo com a igreja. É Apocalipse capítulo de número 19. Vai ter um seminário aqui na igreja que o bispo vai realizar, vai marcar uma data e a gente vai entender isso aqui com precisão. O povo está animado, agora é contigo, viu? Ainda esse ano o bispo vai realizar um seminário e a gente vai entender tudo isso. É que parousia não pode estar desassociada de duas palavras. Ah, pastor, mas grego, hebraico. É que a gente só entende certas coisas se consultar a língua que foi escrito o texto. Então, parousia, repete após mim: parousia não pode estar desassociada de harpazo e faneroses. Aí, ó, parousia é a vinda visível de Jesus, quando todo olho o verá. Harpazo é a saída de um povo que vai ao encontro desse rei que está vindo. Vocês entendem? Parousia é a vinda visível de Jesus, é a vinda de um rei que está indo visitar os seus termos, uma cidade, um país. E harpazo é um grupo de pessoas que sai a encontrar esse rei no caminho. E faneroses é este rei com este grupo de pessoas que foram encontrados no caminho, vindo para essa cidade. Então a igreja será retirada antes, e Cristo virá com a igreja para socorrer Israel, quando ele estará sitiado por um poderoso exército liderado pelo anticristo e pelo falso profeta. E nesse tempo a gente já vive prelúdios dessa união, dessa coalizão de países que vai guerrear contra a nação de Israel. É nessa época que os judeus reconhecerão que Cristo é o Senhor, que está escrito em Zacarias 2, Zacarias 8, Zacarias 12, Zacarias 14, e o capítulo 8 de Zacarias é lindo, porque eles estarão cercados, e o sistema de defesa de Israel, o Iron Dome,
que se defende daqueles mísseis, daqueles drones dos inimigos ali, dos palestinos, iranianos, como recentemente, não vai ter força o suficiente, capacidade de se defender por muito tempo. E a Bíblia diz que Deus enviará sobre eles o espírito de clamor, e eles vão clamar desesperadamente a Deus. É quando Cristo aparecerá com a igreja para socorrê-los, e os judeus reconhecerão Cristo, que o traspassaram, porque as mãos de Cristo estão feridas, e Cristo socorrerá Israel. E eu vou estar nessa batalha, viu? Mas não em corpo físico. A igreja estará em corpo glorificado, não sujeito às leis físicas da terra. Só crente gosta disso aqui, irmão. Tome seu assento, muito obrigado. Jesus, ele faz alusão aqui a alguns acontecimentos dos dias de Noé, e para entendermos, é preciso que a gente volte aqui pelo menos a 5.000 anos atrás, para compreendermos como que era, o que aconteceu nos dias de Noé. E é o capítulo 6 de Gênesis, o capítulo 6 de Gênesis, que retrata a corrupção generalizada nos dias de Noé. Ouçam o que diz o texto a partir do versículo de número 1, do capítulo de número 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Aí surge uma pergunta: Deus se arrepende? Não. A palavra correta aqui é entristeceu-se. Entristeceu-se Deus de ter feito o homem, de ter criado o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo, me entristeço de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Faze para ti, Noé, uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Tudo que há na terra expirará. Claro que os animais
os peixes que vivem no mar, nos rios, não morreram. Tudo o que vive na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, e de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então você entende aqui nesse versículo de número 20, que não foi Noé atrás dos répteis, dos animais, das aves. Deus disse: 2 de cada virão a ti. Então os animais iam a Noé, os répteis, as aves, todos eles foram até Noé, para que Noé agregasse-os dentro da arca. Essa é a corrupção generalizada. A corrupção generalizada. O pecado estava tão alastrado sobre a terra nos dias de Noé, que na verdade, usando uma linguagem teológica, o cálice de Deus encheu. E aí Deus intenta destruir a terra. Só que quando Deus olha para a terra em meio a esta corrupção generalizada, Deus encontra um justo. E por causa desse justo chamado Noé, é que Deus desenvolve um plano para salvá-lo. Deus é extraordinário. Deus não condena o justo com o ímpio, porque Deus não tem o ímpio como inocente, mas também Ele não culpa aquele que é justo. E Deus, quando acha Noé, o versículo de número 10 do capítulo de número 6, a partir do versículo 5 do capítulo 6, diz que Noé, ele andava com Deus. Isso significa que em meio a esta corrupção generalizada, Noé era um homem que temia a Deus e que vivia debaixo dos princípios de Deus. E Deus, ele chama Noé para uma aliança. Noé, eu quero fazer um pacto com você. E quando Noé ouve Deus, ao mesmo tempo Deus fala com Noé o projeto que ele tinha para salvá-lo daquela destruição que atingiria toda a terra, porque o dilúvio não foi municipal, o dilúvio não foi apenas estadual, o dilúvio não foi apenas nacional, o dilúvio foi mundial. Ele disse que tudo que havia na terra iria expirar. E existe uma pergunta, pastor: por que Deus estava tão irado com o mundo de então, a ponto de destruir absolutamente tudo? O texto de Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, diz o que estava acontecendo. E é Deus quem fala: a maldade se multiplicou sobre a terra. Vou ler o versículo outra vez. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Maldade, vocês sabem que é perversidade, é crueldade, é a ação de quem faz o mal. Os homens dos dias de Noé estavam praticando muita perversidade. A verdade, irmãos, é que o homem não mudou, pecado não mudou, pecado continua sendo pecado. E os homens de hoje praticam os mesmos pecados que se pecavam os homens de 5.000 anos atrás, por exemplo, nos dias de Noé. A imaginação é a faculdade de criar, a partir da combinação de ideias, criatividades. Haviam modalidades de perversidade, de crueldade. Eles estavam praticando o mal. Existem fatos mais assustadores do que o que estão acontecendo no nosso tempo. Quanta maldade na pedofilia, aborto, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Os homens continuam praticando as mesmas coisas daquele tempo. E não era apenas a maldade que havia se alastrado sobre a terra. No versículo de número 11 do capítulo 6, Deus diz a Noé: olha, Noé, está acontecendo muita violência. Versículo 11: a terra porém estava corrompida
diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Violência é a ação ou o efeito que se emprega força física ou intimidação. Essa é a definição de violência. Quando a gente recorre à língua hebraica para violência, aqui no capítulo de número 11, violência aqui não é só aquele que pratica violência contra o próximo. Violência também aqui é roubo. O povo estava roubando demais nos dias de Noé. Parece que nós estamos revendo esse capítulo 6, vivendo esse capítulo 6 outra vez, porque os homens continuam praticando violência. E a violência, como eu disse, também é traduzida por roubo. Estão roubando demais. Os políticos assaltam os cofres públicos. Eles tiram dos mais pobres, enriquecem-se. É socialismo para eles e a riqueza e capitalismo para nós. As pessoas estão casando até para roubar. A pessoa se apaixona por outra pessoa que tem um bem, que tem herdades, que tem uma vida financeira equilibrada, e casa com a intenção de separar para levar a metade dos bens. Então são várias modalidades de roubo. Várias modalidades de roubo. Os homens estão roubando demais. No Brasil, em 1980, com relação à violência, só para vocês terem uma ideia, foram registrados cerca de 13 mil homicídios por ano. Agora já se fala em cerca de 70 mil homicídios todos os anos. Mas não era apenas a maldade que havia se multiplicado e a violência. A Bíblia diz que a corrupção havia generalizado, estava generalizado naquele tempo. Verso 12 do capítulo 6 de Gênesis: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Você sabe o que é corrupção? É deterioração, é decomposição física de algo, é modificação, é adulteração das características originais de algo. É o que a gente está vivendo hoje. Tudo está corrompido. Os valores foram invertidos. Sim, os valores foram invertidos. E são várias coisas que foram invertidos seus valores. Hoje o ter é mais importante do que ser. As coisas valem mais que pessoas. O visível tem mais valor que o invisível. O material vale mais do que o espiritual. A aparência vale mais do que o interior. Carisma vale mais que caráter. Todas essas coisas. Nós estamos vivendo esta corrupção generalizada. Estão querendo perverter as crianças, ideologia de gênero, cartilha gay, a destruição da família nuclear, a patriarcal. Querem mudar as coisas de qualquer jeito. Existem mais de 60 gêneros. Eu fui nos Estados Unidos, tinha um rapaz apaixonado por uma bicicleta. A moça se identifica como um cavalo. Você pode ver na internet aí, tem gente que está andando tipo um animal quadrúpede. Gente, gente, pelo amor de Deus, acorda! E parece que a gente vai aceitando todas essas coisas, e eu sou responsável pelo que eu estou falando aqui, tá? Eu sou responsável pelo que eu estou falando aqui. Hoje a gente fica até com medo de falar certas coisas. E valores são valores, irmãos. Princípios são princípios. Mas a igreja tem a ver com isso? Tem. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e ponto final. A igreja tem que pregar, porque se a igreja não pregar, todo mundo vai se perder. Alguém tem que pregar. Está errado. Ensina a criança no caminho que deve andar. Está escrito na palavra de Deus. Todas essas coisas, estamos chamando o certo de errado e o errado de certo. É o tempo do relativismo moral. Estão relativizando tudo. Eu sempre participo de debates na Rádio Musical FM, e foi uma certa pastora de uma igreja inclusiva que debateu com um amigo meu, o pastor César Cavalcante, e ela tentou achar um texto nas escrituras para justificar, por exemplo, a orientação sexual. Não existe, irmãos, não existe, pelo amor de Deus. É homem ou mulher, não tem como. Eu posso colocar peito de silicone, colocar bumbum de silicone, eu posso arrancar meu membro sexual, eu posso mudar minha feição, eu posso fazer o que for, implantar cabelo, mas eu sou macho, tem testosterona em mim, não tem como mudar isso. Não tem como.
eu arranquei os seios, eu implantei pênis, eu fiz isso, eu cortei o cabelo, eu injetei testosterona, eu tenho barba na cara. Mas é mulher, não tem jeito. É macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea. E ponto final, não tem como mudar isso, irmão. Não tem como mudar. Agora, se você quiser ser o que você quiser, você seja, Deus respeita você. Você tem que entender que o Deus da Bíblia te respeita. Pastor, eu quero ser gay. Deus, tudo bem, a vida é sua. Mas olha lá, pastor, eu quero ser satanista. Deus, tudo bem, você pode ser. Senhor, eu quero ser macumbeiro. Deus, tudo bem, você pode ser macumbeiro, o que você quiser. Senhor, eu quero ser espírita. Deus se respeita. Senhor, não quero te servir, quero servir o diabo. Deus diz, tudo bem, Deus respeita a sua escolha. Mas ele diz assim, comigo você também não vai morar. Não adianta, é esse Deus. Você acha que Deus é o quê? Você acha que Deus é o quê? Deus já é bom demais. Você está respirando aqui, não pagou um centavo. Se fosse eu, na primeira raiva que você fizesse, eu tirava logo seu oxigênio. Não, sabe por que vocês estão rindo? Porque você não pensou nisso. Entendeu? Você está aqui respirando de boa, é ou não é? Respirando, tocando, cantando, é ou não é? Se você me fizesse a primeira raiva, eu já fazia logo assim. Você já caía logo, era duro. Mas Deus não, Deus me tolera. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu peco contra Deus e Ele fica chateado. Mas Ele sempre está me perdoando, me amando, dizendo, eu te dou oportunidade. E o cara, eu sirvo o diabo. O cara tem tudo. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho meus aviões, eu tenho minhas empresas, eu tenho tudo. Mas na hora que vai para a cama, tem uma boa cama, tem ar-condicionado, tem quarto que é do tamanho da minha casa, tem piscina dentro do quarto, tem hidromassagem dentro do quarto. Mas na hora que deita a cabeça no travesseiro, é preciso do sono. Aí Deus vai lá e diz assim, ô seu filho do capeta, eu vou te dar o sono para você dormir. Toma, criatura. Porque ou é criatura ou é filho, tá? Desculpa aí, hoje eu estou sendo já bem. Aí Deus vai lá e dá o sono para você dormir. E aí você dá trabalho até para acordar, para vir para a igreja. O despertador tem que estar toda hora para você acordar, para você vir para a igreja. Então você tem que agradecer a Deus porque você amanheceu, você dormiu. Levanta a mão, diga muito obrigado, Jesus. Fala, levanta a mão lá em cima, diga, obrigado meu Deus. Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Agora Deus fala com as pessoas. E Deus fala de forma clara. Tudo havia se corrompido nos dias de Noé. Todos os valores haviam sido invertidos, relativizados. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. Era isso que estava acontecendo naqueles dias, nos dias de Noé. Aí Deus disse assim, Noé, por causa da maldade, por causa da violência, por causa da corrupção, da inversão de valores, eu faço um pacto contigo, Noé. Você faça uma arca de madeira de gofer para você, Noé. Faça uma arca de madeira de gofer para você, com 3 compartimentos, 3 andares. Você leu aqui no texto, no capítulo 6. Deus deu a metragem a Noé, disse como Noé devia construir aquela arca. O povo daquela época não estava entendendo absolutamente nada. Como assim? Esse barco gigantesco, para quê? 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, está escrito que aquele povo ouvia a pregação de Noé, porque Noé era o pregoeiro da justiça. Noé pregava a justiça de Deus naquela época. Qual era a pregação de Noé, pastor? A pregação de Noé era esta: haverá um dilúvio de águas sobre a terra, as comportas superiores e inferiores serão abertas, e tudo que há na terra vai morrer. Se arrependam, porque Deus sempre dá oportunidade para a gente. Fale pelo menos para uma pessoa aí ao seu lado:
Deus dá a oportunidade. Deus dá oportunidade para a gente. E Noé começa a construir a arca. Imagine o povo chamando Noé de louco. É mais ou menos assim, meus irmãos. A gente está pregando hoje, tem gente que ouve a gente e diz assim: esses crentes é tudo maluco, porque acham que o que a gente está pregando aqui é utopia, é um projeto imaginário, mas não é. Imagine nos dias de Noé, Noé fazendo uma arca desse tamanho. Olha só, olha a metragem. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Possuía uma janela de um côvado em cima e uma porta, era uma porta ao lado da janela. A arca tinha andares baixos, segundos e terceiros. Na linguagem de hoje, a arca teria as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento. Olha o tamanho desta arca. Inclusive tem uma réplica dela lá em Kentucky, nos Estados Unidos, uma réplica. Procure na internet, eu tenho até vídeos aqui dessa réplica original da arca. Eram 150 metros de comprimento por 25 metros de largura e 15 metros de altura. E isso se tomarmos como base o côvado hebreu, que é de aproximadamente 50 centímetros. Outras possíveis medidas é que a arca tinha 135 metros de comprimento por 22,5 de largura e 13,5 de altura. A Bíblia menciona 3 andares ou coberturas. Tendo cada andar, deduzimos 30 centímetros para o soalho, e temos 4,20 metros de altura para cada andar. Multiplicando-se os 150 metros por 25 de largura, teremos 3.037 metros quadrados de área. A arca era muito grande. Agora escuta só: largura teremos 3.037 metros quadrados só de superfície para cada andar, sendo que a forma total é de 9.111 metros quadrados de área para toda a arca. Noé, ele construiu, e segundo os naturalistas, eles acham que é impossível que todos os répteis e as aves e os animais couberam dentro dessa estrutura feita de madeira. Essa estrutura de madeira aqui na tipologia bíblica representa Cristo. A madeira de couve aqui representa a natureza humana de Jesus. O betume aqui da arca representa o sangue de Jesus. Os 3 compartimentos aqui representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a porta na lateral da arca, que era única, representa Cristo dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a única porta que pode nos levar para o céu. Quem já entrou por essa porta aqui, dá um grito de aleluia para Jesus. Noé construiu essa arca, e mesmo os naturalistas defendendo que não coube todas as aves, todos os répteis, as aves dentro da arca, cientificamente sim, coube sim todos os répteis, todas as aves, todos os animais dentro da arca. E é claro que você já sabe, esses animais, essas aves, esses répteis, Noé não foi caçá-los para prendê-los e agregá-los dentro da arca. Deus enviou um casal de cada. Os animais obedeceram a Deus, as aves obedeceram a Deus, os répteis. Imagina as cobras chegando: Noé, eu cheguei. É claro que não falava, né, meus irmãos? Os répteis chegando para Noé agregá-los dentro da arca. Já pensou, meus irmãos? Esse Deus nosso não é gente não, irmão, Ele é Deus, viu? Imagine toda sorte de animal, as aves, águia, quebrantoso, voando, chegando, bem mansos, para Noé entrar, colocá-los dentro da arca. E Noé foi agregando-os dentro da arca, de sorte que encheu. Noé colocou comida dentro da arca, Noé colocou víveres. E a Bíblia diz que Noé foi entrar dentro da arca, e não foi só Noé. Deus disse:
Entra na arca você, sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Tem um projeto de Deus para a nossa família. Aleluia. Pega na mão de alguém aí, por favor. Pegue na mão de alguém, diga: Deus tem um projeto na sua família. Fala para alguém aí, vai. Não, meus irmãos, fala com vontade. Diga: Deus tem um projeto na sua família. Deus tem um projeto na sua família. Deus tem um projeto de salvação. Deus vai arquitetar um plano, e o plano é a cruz. Mas a partir da... Deus vai desenvolver um projeto para que seus filhos vá até Ele, e o milagre vai acontecer. Não me interessa, irmão. Deus domina as cobras. Deus domina as aves do céu. Deus domina os répteis. Deus domina tudo que voa, tudo que respira. Ele não vai dominar você? Claro que vai. Aleluia. E eles chegam, e Noé agrega-os dentro da arca, e Noé entra com a sua família. Amados, só que aqui tem um detalhe nessa grande embarcação. Que detalhe é esse, pastor? É que a arca não tem um capitão. Todo navio, todo barco tem alguém para barco. Uma canoa tem alguém para remar. Um barco tem alguém para pilotar. Tem um capitão, tem um marujo. Sim ou não? Um navio tem que ter alguém. Sim ou não? Na arca não tem. A arca não tem, porque quem conduz aquela arca é o próprio Deus. Deus disse: deixa comigo, Noé. Entra e fecha. Entra na arca. Quando Noé entrou dentro da arca, Deus foi lá. A Bíblia diz que Deus fechou a porta e trancou e colocou a chave no bolso. Sabia? Foi Deus quem fechou a porta. Ah, Deus não fecha a porta. Você que está dizendo. Ele fecha a porta sim. Ele fecha a porta. Deus fechou a porta da arca e colocou a chave no bolso, papu. Deus fechou a porta da arca. Pergunte por quê? Porque se Deus não fecha a porta da arca, quando o povo que chegou próximo da arca, vendo que o dilúvio havia chegado na terra e que a terra estava inundando de água, Noé ia ficar com dó e iria abrir a porta. Você sabia disso? Você sabia que às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que Deus? Não, eu vou abrir a porta. E aí eles iam invadir a arca, e a arca ia naufragar. Raciocina comigo que é uma questão de inteligência. Ei, Deus pegou e fechou a porta da arca, porque disse assim: ó, a oportunidade que tinha eu já dei, então não tem mais. E quem é que vai ser contra Deus? Deus mata e não dá BO, meu irmão. Vai dar queixa de Deus? Vai lá dar queixa de Deus? Não dá. Deus pegou, fechou a porta e colocou a chave no bolso. E olha aqui nos meus olhos, e um detalhe. Você está pensando que a arca era como os navios que temos hoje, essas embarcações que temos hoje? Não era não. A arca era oval. Era uma espécie assim, ó. Entendeu? Pergunta por quê? Porque ninguém poderia jogar uma corda para pendurar lá, para subir na arca. Se jogasse qualquer coisa, derrapava. Porque ninguém vai para o céu de carona. Ninguém vai para o céu de carona. Você tem que ir. Glória a Deus. Quem já está dentro da arca, que é Jesus Cristo de Nazaré, levanta a mão para dar um grito de glória para Jesus. Pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Diga: eu quero te ver no céu. Fala para alguém aí, vai. Quero te ver no céu. Quero te ver na glória. Quero te ver no céu. 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 E Noé está dentro da arca. E o dilúvio, as portas, as comportas inferiores e superiores abriram-se. E águas torrenciais começam a cair sobre a terra.
Aí surge uma pergunta para aqueles que querem culpar Deus: e as crianças? As crianças, depois eu te explico, no dia do seminário que o bispo fizer, antes do arrebatamento ele vai fazer, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu com as crianças. Olha aqui para mim. Você está pensando que Deus morreu para salvar o seu corpo? Você está pensando que Deus está querendo o seu corpo? Claro que não. Você quer ver um detalhe? Quem morreu? Abraão morreu, sim ou não? Existe mais o que de Abraão? Nada. Teve crentes que foram cremados, sim ou não? Sim. Teve outros que foram queimados, sim ou não? Tem mais o que deles? Nada. Outros morreram no mar, tem o que? Só que vai haver a ressurreição dos mortos? Sim ou não? Claro que vai. Como que essas pessoas vão ressuscitar? Se foram queimados, se morreram no mar, como que vai ressuscitar o corpo se não tem mais nada? Como que vai acontecer? Deus não morreu pelo seu corpo, Deus morreu pela sua alma, para salvar a sua alma. Olha aqui para mim, ó. O seu corpo, o meu corpo é o invólucro da alma e do espírito. É o invólucro da alma e do espírito. Aí eu pergunto para vocês: como foi que Deus formou o corpo do homem? Através do quê? Do pó da terra. Mas a alma e o espírito ele soprou. É a vida de Deus no homem. Quando Cristo vir aqueles que morreram, que foram queimados, cremados, morreu no mar, não existe mais nada, a terra dará outro corpo, e o espírito e a alma entra. E aqueles que estiverem vivos, seus corpos serão transformados, e subiremos aos céus a encontrar Cristo nos ares. Quem tem essa esperança, diga aleluia. Ei, mas as crianças, pastor, irmãos, olha aqui, ó. Olha aqui. Eu creio piamente na salvação de crianças. Eu creio piamente na oração de crianças até uma certa idade. Por exemplo, quando caem esses dentinhos aqui, ó. Quem é odontólogo aqui sabe, essas travinhas aqui. Apesar do que um menino hoje já nasce virado no 600, né? Já nasce com o olho aberto. O bispo nasceu de olho fechado. Ficou 30 dias aí para abrir o olho. Eu também. A maioria, quem aqui nasceu de olho fechado? Quem nasceu? Só essas pessoas de hoje, os meninos de hoje é que nascem já com o olho aberto. E tem uma explicação para isso, sabia? Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação porque que o homem não vive tanto como vivia antigamente. Só que não é a temática agora de manhã, eu já estou entrando por outro caminho. Mas hoje as crianças já nascem já pedindo: cadê o iPad? Cadê o telefone celular? E os meninos já estão danados hoje, já nascem assim. Mas a inocência existe. E é quando cai essas duas travinhas aqui, a criança está em volta aí dos seus 5, 6 anos de idade. É verdade ou não é? Isso aqui é um sinal. As travinhas aqui, ó, os dentes. Eu creio na salvação de uma criança que morre. E existem vários textos na Bíblia. Eu não tenho tempo aqui de mencionar alguns textos, de ler alguns textos, mas eu posso aqui mencionar alguns capítulos e versículos, só para que você saiba que a gente pode até formar uma doutrina para a salvação das crianças. Isso mesmo, os Salmos de número 8, se não me engano, Salmos de número 8, olha, Salmo de número 8, verso 2: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo vingativo. Mateus 18, 2 e 3, anota aí, que aqueles da internet, eita, leia aí, ó, Mateus 18, 2 e 3, Mateus 19, 14, 1 Coríntios 14, 20, Lucas 18, 17, Lucas 10, 21, são todos capítulos aqui, versículos, que falam sobre crianças. Inclusive, há uma recomendação bíblica que a gente seja como criança, e não está dizendo assim, ó, seja como uma criança filha de crente, que tem criança filho de crente às vezes que é pior do que, é mais danado do que o filho do ímpio. É verdade ou não é? Tem nada, é criança, a questão é que é criança. Por que a Bíblia, Jesus disse para a gente ser como criança? Porque criança briga um com o outro e daqui a pouco tá as pazes. É o que tem que acontecer com a gente. Você não pode guardar rancor, ódio do seu irmão, ser vingativo, entendeu? Então eu creio na salvação da criança, porque não está escrito: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então tem esses textos. Pastor, mas por que Deus não salvou as crianças aqui? Por que Deus não livrou as crianças do dilúvio? Porque Deus queria salvá-las. Deus salvou as crianças.
Você não lembra quando Deus mandava Israel atrás dos seus inimigos e mandava matar as crianças de peito, as que mamam? Sim ou não? E eu vi um debate uma certa vez, alguém dizendo: Deus é um carrasco, mandava matar as crianças. Amados, a forma de governo naquela época era totalmente diferente. Uma nação saía contra outra nação, no caso, os judeus, os hebreus, saem contra os filisteus, os amalequitas. Aí Deus disse assim: ó, mate tudo, gado, mate criança, mata tudo. O gado, cachorro, os animais quando morrem acabou. Os animais, eu amo animal, eu estou até com medo de amar mais animal do que gente, porque o povo está ruim demais, sabe? Eu amo cachorro, eu amo animal, eu amo mais pessoas. Mas o cachorro, eu tenho 2 cachorros, 2 cachorrinhas e uma gata, um pavão, 2 galinhas, um galo e uns 5 pintinhos lá em casa. Se eles morrer, acabou, entendeu? Eu estou virando um homem do campo. O cachorro quando morre, olha aqui para mim, o cachorro quando morre, acabou. Ele não vai nem para o céu, nem para o inferno. Não tem promessas para animais, ele só tem o fôlego de vida. Vocês entendem? De uma vez por toda, eu vou encontrar o Joca, o Joca no céu. Não vai encontrar o Joca no céu. Eu chorei com a morte daquele cachorro. Eu sou cliente diamante da Gol, eu sou cliente top da Gol. Eu estou indignado com a Gol, porque não era para ter feito isso com Golden, não era para ter feito. Eu chorei com aquele rapaz, eu sei da dor dele, porque eu tenho um cachorro. Mas o Joca não vai para o céu, só fica o sentimento dentro de nós. Vocês entendem de uma vez por todas isso aqui? Então, aí Deus disse assim: ó, mate as crianças. Por que matar as crianças? Porque é o seguinte: se pegasse as crianças e trouxesse para a terra de Israel, os hebreus, para aquele povo ser escravo, aquelas crianças iam crescer com ódio dos hebreus. Por que, pastor? Com ódio dos hebreus? Não só com ódio dos hebreus, mas com ódio do Deus dos hebreus. Porque toda nação ia na guerra contra outra nação em nome do seu Deus. Israel ia em nome de Elohim. Você acha que aquelas crianças iam crescer escravas dos hebreus, servindo aos hebreus e adorando a Elohim? Sim ou não? Claro que não. Eles mataram nossos pais. Seu Deus é um monstro. Eles iam criar revoltado. Aí Deus o que fazia? Pegava aí, tomava logo para si. Deus é inteligente. Deus, Ele não quer que você vá para o inferno, irmão. E às vezes fica a dor dentro do nosso coração. Só que quando chegar no céu, aleluia. Só que quando chegar no céu, e eu vou estar lá, eu sei que eu vou estar. Eu sei que eu vou estar lá. Quando você chegar no céu, quem foi a mente mais inteligente que houve na terra? Quem foi? Uma das mentes mais inteligentes, Albert Einstein. Tinha uns 22 de QI. Sabe o que é ter 22 de QI? É levantar aquela torre ali, ó, essa torre de retorno com a mente, com a força da mente. Você ter 30 de QI é você levantar uma torre dessa aqui, ó, de retorno com a força da mente. Einstein, se não me engano, tinha em torno de 22, 23 de QI. Se o homem tiver 30, ele faz coisas e só com a força da mente. No céu a nossa mente será 100% como é a mente de Cristo. Ah é? Tá bom. Filipenses capítulo 3 versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso. Olha só, que transformará o nosso corpo abatido, corruptível, na incorruptibilidade, esse corpo mortal para imortal, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso. Nosso corpo será, eu vou bater até você entender, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas serão sujeitas a nós, porque a nossa mente será como a mente de Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando chegar no céu, você acha que você chegar no céu, corpo glorificado, você vai ficar perguntando assim: cadê Abraão? Quem é Isaías aqui, Jesus? Ó Senhor Jesus, quem é Esté aqui?
Você não vai precisar fazer isso. Você já sabe quem é Abraão. Olha Abraão aqui, olha Ezequiel. Não precisa ninguém falar, porque você já vai saber de todas as coisas. Porque a sua mente estará sujeita a tudo. Então quando chegar no céu, Jesus não vai ficar assim dizendo assim: eu vou sentar aqui, Saulo, que eu vou te explicar. Teu nome não vai ser Saulo não, teu nome vai ser outro lá que eu não sei. Vem cá, Saulo, que eu vou te explicar o que é que aconteceu. Não precisa, você já vai saber de tudo. Não precisa Deus te explicar nada, você já vai saber de tudo. Porque os planetas, você vai saber. Porque Saturno com seus anéis. Você tem curiosidade, né? Oh, glória a Deus. Hã? Diga aleluia. Você vai saber de tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando na manhã de hoje? E eu termino agora a minha